18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez aqui para mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia até às 7 da noite. Hoje é quinta-feira, 27 de maio 2021. Uma data muito especial para nós aqui do 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Tudo bem? Tudo certo? Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação daqui da Mix FM. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Karime Leão, nós temos hoje ingressos para assistirmos ao espetáculo circense, Karime. Temos sim, o espetáculo do Circo Marcos Frota. Para você que nos acompanha pelo aplicativo Humano, interage com a gente, conversa, fale a respeito das matérias, das entrevistas, que no fim do programa vão dar para você, né, um par de convites para conferir esse espetáculo maravilhoso lá do Circo Marcos Frota. Então tá combinado, 6 horas e 2 minutos. Boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. O presidente Jair Bolsonaro está no Amazonas, no município de São Gabriel da Cachoeira. Esta é a primeira visita de Jair Bolsonaro em terras indígenas. Vamos falar também sobre a investigação do Ministério Público do Amazonas, que quer saber se empresas denunciadas fraudaram as pesquisas nas eleições municipais de 2020. Outro destaque de hoje é a alteração do itinerário dos ônibus articulados no centro da cidade por causa da cheia do Rio Negro. Carlão, e como você já anunciou, hoje é um dia muito especial pra gente aqui do 18 horas. Estamos completando 2 anos de programa e vamos conversar com o idealizador do 18 horas, o sócio proprietário da Mix Manaus, Armando Clóvis Mendes. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E hoje, 27 de maio, é um dia muito especial para todos nós aqui do programa 18 horas. Estamos comemorando 2 anos de programa no ar, apresentando um jornalismo independente, crítico e com leveza que é típica da Mix. Exatamente, Carlão. O 18 horas tem apenas 2 anos, mas já fez história no jornalismo amazonense. Os ouvintes que nos acompanham pela 100,7, pelo aplicativo Humano ou pelo YouTube, sabem que aqui o nosso compromisso é com a verdade, com o que é correto e ético. Fazemos sim um jornalismo que incomoda os poderosos de plantão, aqueles que usam os cargos públicos para fazer negociatas e os que não cumprem com a função de prestar serviços de qualidade para a população. Não temos rabo preso com o governo federal, não temos rabo preso com o governo do estado e nem com a prefeitura. Mostramos aquilo que é de interesse público e denunciamos o que está errado. Assim, foi nossa rotina aqui de segunda a sexta-feira, nesses 2 anos de programa 18 horas. E foi com esse espírito independente que denunciamos aqui em primeira mão a compra fraudada e superfaturada de ventiladores pulmonares pelo governo Wilson Lima numa loja de vinhos. Essa denúncia resultou em várias operações da Polícia Federal, pedido de prisão do governador e agora, mais recentemente, numa denúncia da Procuradoria-Geral da República para o Superior Tribunal de Justiça contra o governador Wilson Lima, o vice Carlos Almeida e outras 16 pessoas, entre empresários e servidores públicos da administração estadual. Karime Leão, e essa denúncia aí do 18 horas teve repercussão nacional e até internacional, mas ainda antes da pandemia, em maio de 2019, nós começamos o programa 18 horas denunciando o atraso no pagamento dos salários dos profissionais de saúde, a falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, as filas intermináveis para consultas e cirurgias nas redes estaduais de saúde e demos voz para os profissionais de educação e outros servidores públicos também.
vítimas de um pacote de medidas que ficou conhecido como pacote de maldades do governador Wilson Lima. Denunciamos as mortes de crianças cardiopatas por descaso do governo, os hospitais e SPAs superlotados e cobrimos com isenção toda a pandemia, especialmente nos momentos em que o sistema do Amazonas entrou em colapso e pessoas morreram por falta de um leito de UTI, de ventiladores mecânicos e falta de profissionais nos hospitais. Fomos a voz dos profissionais que, mesmo com salários atrasados e sem EPIs adequados, estavam e estão trabalhando na linha de frente salvando vidas. Denunciamos também, agora na pandemia, os fura-filas da vacinação contra a Covid-19. Abrimos aqui no programa espaços para os especialistas, os infectologistas e também pesquisadores para alertarem para a segunda onda da pandemia e para a possibilidade da terceira onda. Tudo de forma muito responsável, sem sensacionalismo, num debate aberto e franco, como deixamos claro desde o primeiro programa, sempre ouvindo os dois lados da história. Mas, infelizmente, o governo do Amazonas se recusa a vir aqui e debater os problemas e soluções para o nosso estado. Vamos reiterar aqui que as portas do 18 horas, as portas do programa 18 horas, as portas da Mix FM estão sempre abertas para todos, independente de ideologias e posicionamentos políticos. E ainda hoje vamos entrevistar o idealizador do programa 18 horas e diretor da Mix Manaus, empresário Armando Clóvis Mendes, que vai falar sobre os planos para o jornalismo do 18 horas. Você está ouvindo Mix 18 horas. E hoje o presidente Jair Bolsonaro está no Amazonas, mais precisamente no município de São Gabriel da Cachoeira, onde foi inaugurar uma ponte de madeira de 18 metros e mais um sistema de energia solar para a comunidade indígena de São Gabriel da Cachoeira. Essa foi a primeira vez do presidente em terras indígenas, que foi recebido no município com muita aglomeração por seus apoiadores. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a solenidade e traz os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje o município de São Gabriel da Cachoeira. Ele chegou à cidade no início da tarde de hoje. O município faz fronteiras com os países da Venezuela e Colômbia. Assim que desembarcou, Bolsonaro provocou uma grande aglomeração, com centenas de apoiadores, todos sem máscara. Bolsonaro e comitiva inauguraram a ponte de madeira Rodrigo Cibele, localizada na BR-307, no quilômetro 91 do município. A ponte já estava liberada para tráfego desde o mês de março deste ano. Em seguida, o presidente se reuniu com militares da região e, em tom de campanha em seu discurso, Bolsonaro disparou contra a corrupção de outros governos. Queremos progresso e, acima de tudo, liberdade. E a gente sabe que esse último desejo passa por vocês. Vocês é que decidem qualquer país do mundo como aquele povo vai viver. Ninguém está aqui para fazer discurso político, mas somos seres políticos. Se temos essa oportunidade, se Deus deu essa missão para nós, vamos aproveitá-la no bom sentido. Tenho conversado muito com o Braga Neto, nosso ex-defesa. Mais do que obrigação, tenho certeza que vocês agirão dentro das 4 linhas da Constituição, se necessário for. Espero que não seja necessário. A gente parte para a normalidade. Não estamos nela ainda, estamos longe dela. Mas ninguém pode acusar o atual presidente da República de ser uma pessoa que não seja democrática, não respeita as leis e não age dentro da justiça. A ponte Rodrigo Cibele foi construída pelo Exército sobre o Igarapé e Amirim, a 2 quilômetros do Morro de Seis Lagos, o maior depósito mundial de nióbio, com aproximadamente 2,9 bilhões de toneladas. A ponte de madeira tem 18 metros de comprimento e 6 metros de largura. Segundo os indígenas da região, a ponte pode facilitar o acesso à terra indígena Yanomami e Maturacá, que é uma das que mais sofrem com a mineração
ocupação ilegal. As terras indígenas enfrentam hoje uma série de problemas causadas pela mineração naquela área, como a desnutrição infantil e a contaminação pelo novo coronavírus, como explica a indígena Cláudia Baré. Nós conhecemos a realidade e não está tudo bem. A gente sabe disso, que tem parente indígena morrendo em área por falta de assistência médica, por falta de assistência à sua saúde, por falta de uma boa alimentação, né? Porque a gente sabe que o momento que a gente vive, muitos deles sobrevivem de caça, de pesca, e quando estão doentes, o que vão comer, né? É isso que as pessoas têm que pensar, não pensar em se aparecer na mídia. Então eu estou revoltada, né? Com tudo isso que está acontecendo. A gente sabe também que esse desgoverno dele é somente para as pessoas de elite, né? Para as pessoas que apoiam ele. O presidente Jair Bolsonaro deve realizar ainda hoje uma visita à comunidade Yanomami em Maturacá. Lembrando que uma carta de repúdio foi divulgada pelo povo indígena Yanomami. Na carta, os povos afirmam que a intenção da visita do presidente é tratar e tentar acordar a legalização de mineração no território Yanomami. E essa não é a ansiedade daquele povo. Eles exigem que o governo implemente ações de fiscalização de forma contínua nos entornos e nos limites dos territórios indígenas já demarcados, registrados e homologados para proteger os povos que ali vivem. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Depois de serem convocados para depor na CPI da pandemia do Senado Federal, os governadores se articulam para questionar no Supremo Tribunal Federal se esta convocação fere a Constituição Federal. E aqui no Amazonas, o governo não informou ainda se o Wilson Lima vai depor ou não na CPI. Enquanto isso, na Assembleia Legislativa do Estado, os deputados novamente se calam sobre a convocação do governador para depor no Senado Federal sobre as denúncias de desvio de dinheiro durante a pandemia. A repórter Odineia Araújo tem mais informações. Desde que a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou ontem a convocação de 9 governadores para depor na CPI da pandemia, um grupo deles estuda entrar com pedido no Supremo Tribunal Federal para não serem obrigados a comparecer. A possibilidade tem sido considerada por governadores da região norte, de onde foram convocados os governadores do Amazonas, Wilson Lima, do Amapá, Valdez Góes, do Pará, Helder Barbalho, de Rondônia, Marcos Rocha, de Roraima, Antônio Denário e de Tocantins, Mauro Carlesi. Eles representam mais da metade do total de pedidos para a convocação de chefes de Estado. Além deles, também foi aprovada a convocação dos governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de Santa Catarina, Carlos Moisés, e do Piauí, Wellington Dias. O argumento dos governadores é de que há um precedente jurídico que desobriga governos estaduais a comparecerem a uma CPI do Congresso Nacional. O precedente foi aberto em 2012, quando o então governador de Goiás, Marconi Perillo, conseguiu autorização do Supremo Tribunal Federal para não comparecer à CPI do Cachoeira. Na época, o ministro Marco Aurélio Mello concedeu liminar argumentando que uma CPI do Congresso não pode impor a presença de um chefe do Poder Executivo. A CPI da Covid ainda não divulgou a data dos depoimentos dos governadores, até porque, segundo a imprensa nacional, o chamado G7, que é o grupo de oposição dos senadores da CPI, aposta que o STF vai derrubar a ida dos governadores ao Senado. O 18 Horas perguntou hoje, novamente, à assessoria do governo do estado se o governador Wilson Lima vai à CPI quando convocado ou se vai se juntar ao grupo de governadores que articula entrar com ação conjunta no STF para não serem obrigados a depor. A Procuradoria-Geral do Estado informou que a PGE não vai se manifestar sobre o assunto. Já a Secretaria de Comunicação do Governo, novamente, até o fechamento da reportagem, não enviou resposta. Quem também se calou sobre a aprovação da convocação do governador Wilson Lima para depor na CPI do Senado foi a Assembleia Legislativa do Amazonas. Tanto na sessão de ontem quanto na de hoje, o assunto não foi sequer comentado. Apenas o deputado oposicionista Wilker Barreto comentou o assunto em suas redes sociais. Olha,
para nossa tristeza, desta CPI da pandemia, o Wilson Lima é a estrela principal dos governadores. Tanto é que provavelmente será o primeiro a ser convocado. Agora, isso era trabalho da Assembleia. A convocação do governador numa CPI a nível nacional agrava a inércia do Poder Legislativo Estadual. Nós sabemos os desmandos e os atropelos do Wilson Lima como governador. E isso nos preocupa, e preocupa o Amazonas. Ele terá que se explicar daquilo que não tem defesa. Odneia Araújo para o 18 horas. Vou passar de bloco. E ainda falando sobre a CPI, hoje foi dia do depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Vamos agora chamar o nosso correspondente direto de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que nos traz mais informações dos trabalhos de hoje lá na CPI. Completou um mês de atividade já. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, hoje, completando um mês de CPI, essa semana se encerra com o depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ele afirmou que o governo não avançou nas negociações da vacina Coronavac por causa das manifestações contrárias do presidente Jair Bolsonaro. Quem não lembra, né? Ele falou que não ia comprar vacina chinesa, não ia, as pessoas têm que ter o direito a liberdade de se vacinar se quiser, enfim. Foram, ao longo de 2020, durante essa pandemia, foram muitas falas contrárias à vacina e contrárias à China que repercutiram no Instituto Butantan. Dimas Covas disse que o governo federal, se tivesse firmado um acordo de compra em outubro do ano passado, o Brasil já teria hoje 100 milhões de doses a mais. Ou seja, já teria chegado, a vacina já teria chegado a pelo menos 50 milhões de brasileiros hoje. Ou seja, esse atraso é fruto das falas ideológicas e negacionistas do presidente Bolsonaro. E o Dimas Covas detalhou as negociações com o governo federal e observou que não houve investimento para o desenvolvimento da vacina, apenas o pagamento a partir de janeiro dos produtos já prontos. Os senadores governistas tentaram emplacar a versão de que o Ministério da Saúde havia repassado recursos para o Butantan e depois levantaram dúvidas sobre a eficácia da vacina, citando alguns casos isolados de pessoas idosas que tomaram as 2 doses e depois faleceram. Mas os 2 argumentos acabaram sendo derrotados, porque há diversas questões científicas que justificam a ineficácia da vacina em algumas pessoas. São casos isolados, como o próprio Dimas Covas falou. E das vacinas aplicadas até hoje no país, a vacina Coronavac é responsável por 65%. E juntando com as vacinas trazidas da China, exportadas pela China ao Brasil, isso corresponde a 85%. Os senadores tentaram, os senadores governistas tentaram uma via perigosa de questionar toda essa vacina, mas esses argumentos acabaram sendo destruídos. Mas o depoimento abordou de uma forma contundente as consequências das manifestações ideológicas contrárias à vacina, não só no ano passado como esse ano. Ou seja, o grande atraso do governo federal com relação à compra das vacinas se deve às manifestações públicas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Karine. Certo, querido. Você separou para a gente também, porque você conversou, né, com um senador de oposição e outro da base governista, e traz para a gente aí, então, vamos ouvir o áudio, né, o que falou o senador Humberto Costa, que é membro da CPI da Covid-19. Exato. A Odneia Araújo abordou muito bem a questão, a polêmica que envolve a convocação de governadores para a CPI da Covid-19. Eu estive hoje lá no Senado Federal e percebi que essa situação polemizou, porque a questão começa a amadurecer dentro da CPI, porque há jurisprudência sobre esse assunto. Os senadores do chamado G7, né, os senadores da oposição e os independentes, eles já sabem que os governadores vão entrar com recurso no STF, isso já é pacificado entre eles.
via Procuradoria-Geral de cada estado ou de uma forma unificada, para barrar a convocação dos governadores na CPI e que certamente ele sabe também que o STF vai barrar. Mas o presidente, o senador Omar Aziz, ele adiantou agora há pouco uma tabela de convocações que já está público na imprensa, que inclui a convocação do governador Wilson Lima para o dia 19 de junho. Mas a assessoria do senador ainda disse que essa data ainda não está confirmada. Então vamos aguardar. Como é uma informação da imprensa, vamos aguardar. Esse assunto virou uma queda de braço, Karine, porque ontem ficou claro que não havia um acordo. Na reunião de ontem, já disseram a vontade do presidente, o senador Omar Aziz, não é a mesma do relator, do senador Renan Calheiros. Hoje, nos corredores, ele ratificou que a CPI não tem competência para investigar os governadores e que convocá-los agora iria transformar a CPI em um palco político focado para 2022. Mas ele está seguindo o acordo que foi feito, que foi formalizado pelo senador Omar Aziz, que é o presidente. Ou seja, a votação dos requerimentos depende da votação do coletivo, mas quem define o calendário, quem vai ser convocado e quando, isso daí é uma decisão do presidente, o senador Omar Aziz. Então, sobre essa polêmica, eu conversei com 2 senadores, um da oposição e outro da base governista. O primeiro que nós vamos ouvir agora é o senador Humberto Costa, que é contrário à convocação do governador Wilson Lima. Ele diz que as questões envolvendo a crise do oxigênio podem ser elucidadas pela CPI sem a presença dele. E que é uma ação contundente do STF. Vamos ouvir. Essa é uma coisa que o Supremo tem que resolver urgentemente, né? Na minha avaliação, não caberia ao Senado Federal fazer a convocação dos governadores ou de prefeitos. Porém, foi esse o entendimento e eu tenho certeza que quem vai dirimir isso vai ser o Supremo Tribunal Federal. Tá, então foi a fala do senador Humberto Costa, não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente. Agora vamos ouvir o senador da base governista, o senador Marcos Rogério, do estado de Roraima, um grande opositor do presidente senador Omar Aziz. Ele sustenta que a CPI precisa convocar os governadores, sobretudo, em primeiro lugar, o governador Wilson Lima. Vamos ouvir. O relator trabalhou o tempo todo, tanto o relator quanto o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo, trabalharam o tempo todo para impedir, né, que a CPI avançasse para investigar estados e municípios. Infelizmente, tentaram proteger governadores, prefeitos o tempo todo. Não conseguiram. Chegou um momento em que nós fomos apelando, mostrando que haviam suspeitas pesadas de desvios, de contratos fictícios, de corrupção, e eles tiveram que aceitar que tinha que avançar com a investigação para os estados e municípios. Então, talvez essa espera que ele esteja querendo promover, deixar um pouquinho mais para frente, é na expectativa de que saia alguma decisão judicial para impedir a investigação nos estados e municípios. Espero que isso não aconteça e que a gente avance com a investigação. Então tá aí, né, o senador Marcos Rogério, membro da CPI, falando sobre essa convocação dos governadores. Então é aguardar agora, porque já está previamente agendado para o dia 19 de junho o depoimento do governador Wilson Lima lá na CPI da Saúde no Senado Federal. Não é isso? Exatamente, vamos aguardar. Até lá vamos ver a manifestação do STF. Karine, um abraço a você, um abraço ao Carlão, um abraço a todos e parabéns pelos 2 anos do programa. Valeu. Parabéns para todos nós. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Conversamos com o jornalista Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. 6h24. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda hoje, aqui no 18 horas, hein? O Ministério Público do Amazonas investiga fraude em pesquisas eleitorais em Manaus e quer saber se as empresas denunciadas fraudaram as pesquisas nas eleições municipais de 2020. É o nosso assunto em instantes. Mix. Olha a previsão do tempo, hein? Para hoje. Hoje é quinta-feira, noite de quinta-feira e também a madrugada de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 43% e 80%. 6h30 em Manaus, boa noite. Mix. Ministério Público do Amazonas abriu investigação sobre fraude em pesquisas eleitorais em Manaus. O órgão quer saber se as empresas denunciadas fraudaram as pesquisas nas eleições municipais de 2020. As informações são da repórter Odineia Araújo. Embora a investigação seja sobre as eleições de 2020, não é de hoje que as pesquisas eleitorais têm errado feio. Foi assim também nas eleições de 2018. Os erros nas pesquisas em 2018 não ocorreram só no Amazonas. Em um balanço geral, a eleição foi marcada por divergências nas pesquisas em várias capitais. O mesmo aconteceu nas eleições de 2020. Em Manaus, o resultado das pesquisas para a prefeitura no primeiro turno mostrava uma diferença grande entre o primeiro e o segundo colocado, mas o resultado da urna foi de empate técnico. No segundo turno, os números também não bateram. Em 2020, em todo o Brasil, conteúdos com indícios de fraude eleitoral publicados na internet foram alvo de denúncias no Ministério Público Federal. Os problemas relatados por eleitores dizem respeito a casos de possíveis indícios de fraudes eleitorais. As principais situações se referem a empresas que vendem serviço de disparo em massa pelo WhatsApp, pesquisas eleitorais falsas ou irregulares, sem registro na Justiça Eleitoral e conteúdos enganosos sobre a segurança das urnas eletrônicas. Por isso, o Ministério Público Eleitoral no Amazonas instaurou procedimento preparatório eleitoral para apurar denúncia de ocorrência de fraudes nas pesquisas eleitorais por parte das empresas investigadas em Manaus. A publicação saiu no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas de ontem e é assinada pelo promotor eleitoral Antônio José Mancilha. O presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral, Carlos Santiago, reforça a discordância dos números no pleito de 2020 e diz que a investigação do Ministério Público é bem-vinda. Tudo que for feito para dar transparência ao processo eleitoral e melhorar a democracia é louvável. Nas eleições para prefeito e vice-prefeito, em 2020, as pesquisas eleitorais na véspera do primeiro turno das eleições apontavam que Amazonino Mendes tinha mais de 30% dos votos, mas no dia do pleito ele teve 22%. Talvez tenha acontecido um erro grave de metodologia. E tudo isso pode ser muito bem analisado pelo Ministério Público. A divulgação de pesquisas eleitorais é assegurada por lei desde 1997. Só pode ser publicada a pesquisa feita por entidades, empresas ou institutos de pesquisa de opinião que sejam registradas junto à Justiça Eleitoral ao menos 5 dias antes da divulgação. Desde 2014, a Justiça Eleitoral tornou disponível o aplicativo Pardal para denúncias sobre a campanha eleitoral. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. O Amazonas registrou a segunda maior taxa de crescimento de desemprego do país, com um aumento de 2 pontos percentuais no primeiro trimestre de 2021, na comparação com o último trimestre do ano de 2020. A taxa do estado ficou em 17,5%. Os dados foram divulgados hoje e fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua do IBGE. O Amazonas registrou ainda o segundo maior percentual da população ocupada trabalhando por conta própria e a segunda maior taxa de informalidade. Vamos conferir mais informações sobre essa pesquisa do IBGE agora na reportagem de Júlia Gomes. A taxa de desocupação no primeiro trimestre de 2021 cresceu no Amazonas, atingindo 17,5%. O índice é o maior dos últimos 4 anos no estado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de pessoas que procuraram emprego, mas não conseguiram no primeiro trimestre do ano, teve crescimento de 2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Já em relação ao mesmo período de 2020, o aumento foi de 3 pontos percentuais.
Nos 3 primeiros meses de 2021, a população desocupada no Amazonas chegou a 330 mil pessoas, 53 mil a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, o Amazonas apresenta a 6ª maior taxa de desocupação do país. José Iglelson, chefe do IBGE no Amazonas, explica que o principal motivo para esse aumento foi a diminuição do número de pessoas ocupadas, que teve queda de 4,2 pontos percentuais, comparando o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021. A causa principal para o aumento da taxa no primeiro trimestre foi a diminuição no número de pessoas ocupadas, levando a um significativo aumento no número de desocupados, pressionando a taxa para cima. Em relação ao trimestre anterior, o número de pessoas ocupadas reduziu 44 mil. Já o grupo de desocupados aumentou 36 mil pessoas. Já na comparação entre o primeiro trimestre de 2021 e o mesmo trimestre de 2020, houve uma redução de 80 mil pessoas ocupadas. O chefe do IBGE no Amazonas explica que entre as categorias de emprego, praticamente todas mantiveram estabilidade, com destaque negativo para os empregos do setor público, que reduziu 37 mil postos de trabalho, e a indústria, que diminuiu outros 16 mil. E mesmo mantendo-se estável, a taxa de informalidade é uma das maiores do país, representa quase 60% da população ocupada no estado. A categoria dos empregados, mais uma vez, teve queda no trimestre, perdendo 51 mil postos. Os empregadores mantiveram-se estáveis, assim como os conta própria e os trabalhadores familiar auxiliar. A categoria que sofreu maior redução foi aquela formada por trabalhadores do setor público sem carteira assinada. O percentual de trabalhadores na informalidade manteve-se estável. No entanto, ainda representa quase 60% das pessoas ocupadas no estado. Entre as atividades, a administração pública teve a queda mais expressiva, seguida da indústria e dos outros serviços. Toda essa movimentação ocorrida no período reduziu sensivelmente o rendimento médio dos trabalhadores, indicando que no primeiro trimestre os salários foram afetados, como afirma José Iglelson. A massa de rendimentos recebidos pelos trabalhadores caiu 11,5% no período, reduzindo o volume de dinheiro na economia vindo dos salários. A pandemia gera impactos sobre a economia e, consequentemente, na ocupação dos trabalhadores. Por outro lado, muitos contratos temporários no serviço público foram encerrados no final do ano passado. Além disso, atividades que tradicionalmente contratam nesse período do ano não fizeram admissões. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, já que o assunto é emprego, mesmo o Amazonas apresentando aumento no número de desempregados no início do ano, período em que as lojas ficaram fechadas por causa da segunda onda da Covid-19, ao que tudo indica, com a reabertura do comércio, o estado começa a ganhar mais fôlego. Vamos chamar novamente a repórter Júlia Gomes para nos detalhar essas informações. O Amazonas teve saldo de quase 2 mil novos empregos com carteira assinada criados em abril deste ano, sendo mais de 1.700 gerados só em Manaus. Os dados fazem parte das estatísticas mensais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia na última quarta-feira, dia 26 de maio. Entre os setores da economia que mais criaram novos postos de trabalho, o comércio lidera o ranking, com 986 vagas criadas, seguido da construção, com 426 novos postos de trabalho, serviços com 319 e, no fim da fila, a indústria, com geração de 197 empregos novos. Ao que tudo indica, com a reabertura do comércio amazonense, após flexibilização das medidas de restrição e circulação de pessoas, o comércio, que ficou com as lojas de portas fechadas até o início de março, começa a ganhar fôlego. Resultado que pode ser ainda melhor a partir do segundo semestre do ano, como explica Aderson Frota, presidente da Federação Amazonense do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Amazonas. A partir do mês de junho, tradicionalmente, o comércio vive o seu melhor momento até o mês de dezembro, que é o ápice com o Natal. Então, isso tradicionalmente
A gente sabe que, tradicionalmente, o comércio vive o seu melhor momento a partir do verão, ou seja, a partir de junho é que as vendas começam a ganhar aceleração e exatamente a exemplo do que aconteceu o ano passado. Foi a partir do mês de junho que o comércio cresceu, apesar da pandemia e do fechamento que aconteceu na primeira onda. Mas para que a economia do estado continue a se desenvolver e para que a tradição de boas vendas a partir de junho não seja quebrada, é preciso manter os cuidados com as medidas de proteção e higiene contra o novo coronavírus. Houve um aumento no número de casos de Covid-19 registrados diariamente pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, que emitiu uma nota técnica alertando que o Amazonas pode voltar à fase vermelha da doença caso os números continuem a subir, o que significa novas restrições ao comércio, afetando a economia mais uma vez, como afirma o diretor-presidente da FVS, Cristiano Fernandes. Da mesma forma que nós podemos avaliar a possibilidade de flexibilização, abertura de comércio, alguns serviços, o retrocesso também é possível, desde que o comportamento da doença sinalize para isso. Então, fica aí o alerta à sociedade, à população, principalmente em questão econômica. Nós só podemos avançar na flexibilização em razão da redução do número de casos. Uma vez que a gente inverte essa redução, as medidas de restrição também devem ser revistas. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E a cheia do Rio Negro vem perdendo força nos últimos dias, mas ainda continua subindo. Nesta quinta-feira encheu mais 1 centímetro e chegou à marca de 29 metros e 93 centímetros. Com isso, já registra a segunda maior cheia da história, faltando apenas 4 centímetros do recorde de 2012. E o Rio Amazonas já começou a vazar. Nos últimos 5 dias, recuou 0,4 centímetros, depois de ter atingido 9 metros e 46 centímetros no dia 22, superando em 18 centímetros a enchente recorde de 2009. Já o Rio Solimões continua subindo e já afeta a passagem de veículos pela BR-319, perto da travessia da Balsa, no Careiro da Várzea. E a cheia dos rios traz mais uma alteração para quem vai ao centro de Manaus diariamente. Dessa vez, a mudança é para quem usa o transporte público. Pois é, Carlão, isso porque os ônibus articulados pararam de circular pela área do Terminal da Matriz. Vamos saber mais detalhes sobre essas alterações agora com a repórter Nathalie Moraes. Os usuários do transporte público que trafegam pela área central devem ficar atentos. Isso porque, a partir de hoje, as linhas de ônibus 300, 356, 448, 500, 560, 640 e 650 deixam de atender o terminal da Matriz e passam a dobrar à esquerda na Avenida 7 de Setembro, por onde seguem até a Avenida Getúlio Vargas para, em seguida, cumprir normalmente o seu itinerário. A mudança foi determinada pela Prefeitura de Manaus. Ela foi necessária devido à subida das águas do Rio Negro no trecho da Avenida Floriano Peixoto, o que vem impossibilitando o trânsito de veículos, principalmente pelo fato desses veículos articulados maiores terem um piso mais baixo que os ônibus já convencionais. Os usuários do transporte que antes embarcavam nessas linhas no terminal da Matriz passam agora a ter como opções de embarque uma parada de ônibus instalada atrás da Igreja da Matriz, na Avenida 7 de Setembro, e outra também na 7 de Setembro, só que próximo à Praça da Polícia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, nosso destaque são os 2 anos do programa 18 horas. Vamos conversar com o idealizador do programa, o sócio proprietário da Mix Manaus, Armando Clóvis Mendes. É daqui a pouco, logo depois da música. 18 horas. Entrevista do dia. E está aqui hoje nos estúdios da Mix Manaus o idealizador do 18 horas, o sócio proprietário da Mix Manaus, Armando Clóvis Mendes. Muito boa noite, Armando. Seja bem-vindo ao programa novamente. Boa. Depois de quanto tempo? Deu uma entrevista um aqui. ano. Foi um ano. Foi no aniversário de um ano. Ano passado, bem no meio da pandemia, né? E aí agora presencial. Ano passado foi videoconferência.
Exato, esse ano presencial aqui nos estúdios da Mix. Vamos conversar sobre... Mas teve um dia que eu dei uma entrevista aqui também. Teve também, presencial rápido, antes. Bem rápido. Foi antes disso tudo. Eu acho que eu que vou entrevistar vocês. Depois de 2 anos, o que vocês estão achando? Nossa, eu não me vejo... Dinâmico. O que eu acho, assim, eu só agradeço, porque no meio de tanta confusão política e dessa crise sanitária que estamos passando, o mundo inteiro, eu não me vejo num veículo melhor para estar, com tanta liberdade e responsabilidade. Eu já trabalhei em alguns veículos, em algumas grandes empresas de comunicação, e eu sei que eu não teria a liberdade de trabalhar e passar os fatos como eu tenho aqui. E é interessante estar no 18 Horas, que é um programa que está voltado justamente para ajudar nessa situação que nós estamos vivendo agora. Eu tenho sentido muito isso, essa questão de nós estarmos atentos a tudo que está acontecendo, estarmos de uma maneira ou de outra colaborando para que, né, melhore algumas coisas e que a gente levanta situações que pode colaborar com a população de um modo geral. Eu acho isso bastante interessante e, né, é um retorno bom. Olha, já teve entrevista, não preciso dizer mais nada. Os 2 profissionais já falaram tudo que eu penso. Nossa. Olha, deixa eu falar uma coisa. Muito me honra ter vocês aqui. Vocês fizeram a rádio desde o início comigo. Sim. Foram, voltaram e tal. E apostaram nesse projeto, nessa ideia. Tem que agradecer muitíssimo o Paulo. Sim. Que é o Paulo Castro, o cara jornalista que batalha todo dia aqui, também com vocês, que faz conteúdo com vocês. O Sérgio Bartolo, que é um professor e é um amigo hoje, é uma pessoa extremamente digna, competente, séria. Não é fácil formar uma equipe assim, é muito difícil. Tem sempre muitos motivos para a gente se orgulhar, mas o principal deles é que todo mundo tem a mesma intenção. Sim. O fato da gente estar prestando um serviço importante, na minha opinião, na tua opinião, pelo que você disse, pelo que o Carlão sentiu, toda a equipe tem essa sensação, tenho certeza. É o nosso pagamento principal, né? É o fato de ter relevância, de fazer algo útil. Mas 2 anos é só um bebezinho. Tá começando essa rádio, tem mais de 30 anos, ela já é um rapazinho, né? Já é algo. Mas esse programa é um bebezinho. Então, assim, é bom dizer que as pessoas não tenham medo, porque é só um bebezinho. Mas é feito com carinho, é mantido com muita esperança de que isso cresça, de que isso seja cada vez mais relevante, mais assertivo. Depende muito do trabalho do jornalista que está dentro de cada um aqui. Sim. Mas a gente depende muito também da participação de toda a sociedade, né? Isso aqui é uma porta para a sociedade entrar, dizer o que quer, o que precisa ser dito, com total isenção. A gente tem se esforçado muito para deixar bem claro a nossa independência, a nossa isenção. Eu não preciso explicar muito. Acho que quem acompanha sabe que a gente tem isenção e respeito por quem quer que seja. A gente só não pode concordar com falta de respeito com o povo, com a falta de tolerância, com o mais necessitado, né? Esse esquecimento da sociedade. Eu nem vou falar da pandemia, que a pandemia todo mundo já sabe que... Mas a saúde sempre foi um tema muito importante aqui para o programa, não é? A saúde, eu vou explicar por que a saúde nunca vai deixar de ser recorrente. Vai passar a pandemia, se Deus quiser, mas a saúde sempre vai ser objeto da nossa preocupação no programa. Eu tenho 2 minutinhos aqui para falar da saúde. Olha só. De todos os serviços sociais, o único serviço que ninguém vai porque quer é pedir ajuda, socorro, num pronto-socorro, num hospital, num posto de saúde. Vai porque não tem opção. Precisa. É o momento mais frágil da pessoa. É o momento que a pessoa está... Vulnerável, exatamente.
Então, na minha opinião, deveria ser um dos principais objetos de preocupação de gestão pública, que a saúde funcionasse bem. Num estado que tem recurso, há borbotones, como está hoje, né? Ou seja, sobrando recursos, e não se pagar o profissional de saúde em dia, não comprar equipamento compatível com a necessidade, com a demanda, não proteger o patrimônio, ou seja, um gestor constrói um hospital e o outro vai e deixa apodrecer, sem manutenção, deixa perder, só para diminuir um pouco a lembrança do antigo gestor, em detrimento que se isso vai causar mortes, perdas irreparáveis, constrangimentos. Ou seja, quem visitar um hospital antes de um caso desse como a pandemia, não tem um cenário muito diferente aqui em Manaus, não. Sim. É gente no corredor, sempre foi. Antes da pandemia a gente já mostrava isso. Nos últimos, sei lá, nos últimos meses tem uma espécie de amortecimento, mas eu não vejo, não melhorar nada. Eu não vi. Eu sei que a gente faz o que pode, a gente faz a nossa parte, mas é pouco. As pessoas têm que exigir saúde. A saúde pública é mais que um direito, é a maior necessidade. Eu acho que depois de comida na mesa, a saúde pública, a questão de saneamento também, que está intrinsecamente ligada a isso. Aí isso é outra questão, isso é uma questão mais de gestão de prefeitura, que é uma coisa que tem que prestar bastante atenção, como é que vai ser. Eu espero, faço votos, nós estamos na torcida que essa gestão nova agora tenha sucesso. Nós não aguentamos mais sofrer, não aguentamos mais, o empresário não aguenta, o povo não aguenta. Mas essa questão de saúde, eu vou ser muito claro, eu não tenho dúvida que é a coisa mais difícil que tem para ajustar, porque eu não vejo que o problema é dinheiro, eu não vejo que o problema está relacionado com a disponibilidade profissional, recurso técnico, ou seja, equipamento. Eu vejo apenas o imponderável, que é aparecer gestores com vontade de olhar seriamente para a saúde. Seriamente. Não estou dizendo que é uma coisa impossível. Eu estou dizendo apenas que eu sou muito cético com isso. Eu acho que não vai ser da noite para o dia, porque se um ano de pandemia não me ensinou, não sensibilizou no mundo inteiro, e aqui tá pior, cada vez pior, e não falta dinheiro, tem tanto dinheiro para isso, e continua e piorando. Os índices são ridículos, né? Os índices são pra quê? Sabe? Realmente. Agora... É melhor nem falar desses índices, porque dá até tristeza, dá mais tristeza, dá vergonha. Melhorou. Morreu um pouquinho menos de gente de ontem para hoje. Hoje não morreu ninguém. Não é para morrer ninguém por incompetência. Morrer é natural. Por incompetência não é para morrer ninguém. Com pandemia a gente sabe, tá aí, vai matar. Mas muita gente vai morrer. Esse ponto que você colocou é importante. Mas o que me deixa assim preocupado em não perder a motivação de um programa como esse, no sentido de auxiliar, de ser uma voz para os profissionais de saúde principalmente e para o usuário do serviço público de saúde, é perceber justamente que não tem tido nenhuma melhora, nenhum retorno. Não tem tido. Eu duvido.
complicado. Mas, eu não vejo isso, cadê, pô? Não vejo. Não existe esse retorno positivo, não. Como a gente fala aqui, parece São que não... São 2 anos a gente falando a mesma coisa. Parece numa que não situação aprenderam. dessa, que você falou, ainda numa situação dessa ainda não temos consciência, não tem, é complicado. Quando é que a gente vai, quando é que vão acordar? Pode fazer alguma coisa? É o Ministério Público? Como? Quando? Porque é a justiça. Realmente, isso você colocou, é de extrema importância. É a imprensa. É o cidadão, é todo mundo. Então, ninguém pode se omitir nisso. Então tem que ser uma força muito grande, uma força-tarefa geral. Eu duvido cada um no seu papel. Alguém aqui que nunca tenha precisado de recorrer para um hospital. A um hospital, um pronto-socorro público. Eu duvido. E duvido que tenha sido porque quis experimentar. Vou lá, não. Fazer turismo. Passear, não. Sempre é porque precisem muito. É verdade. Né? E eu acho que essa posição do 18 horas ficou muito clara desde o início, que a gente quer melhorias nesse setor com muita urgência. Aí veio a pandemia. Vocês falam todos os dias aqui que a gente colocou em evidência essa questão dessa fraude dos ventiladores da compra. Foi? Bom, nosso jornalismo. Essa evidência é super importante. Não é uma questão política, é uma questão de responsabilidade e de atenção e deixar um recado muito claro. Nós não somos trouxa. Nós não somos idiotas. Nós precisamos de gente séria. Isso está matando gente. Mas parece que... E a CPI do Senado, como é que se analisa? Eu tenho esperança que a CPI expõe algumas coisas, né? Exponha, parece que menos. Já estão expondo. Pois é, exponha. Agora, eu não tenho nenhum tipo de prognóstico, porque é tudo tão dinâmico, é extremamente dinâmico esse mundo político, esse mundo que parece que se entrelaça com a justiça e a gente não sabe mais se a justiça é política ou a política é que faz a justiça, ou a justiça, eu não sei, eu estou muito confuso nisso. Então, eu acho que a CPI é importantíssima e deveria estimular a CPI daqui, do Estado, que não aconteceu. É uma crítica, inclusive, né, para os políticos locais. Não houve, não acredito que vai haver. Cabe aqui deixar muito claro a decepção com todo o quadro político vigente. A decepção é muito grande. É difícil. Me diga um político aqui que esteja agora, nesse momento, fazendo algum esforço para que tenha alguma solução efetiva dessas questões de desvio do dinheiro público, que seja ouvido. E consiga ser ouvido. Consiga sensibilizar, comover o presidente, por exemplo, da casa. Não tem. O presidente da casa, eu nem sei. E se eu ver na rua, eu não sei quem é. Eu nunca vi uma entrevista, eu nunca vi aparecer, eu nunca vi em um lugar. Qualquer dia é governador. Quem sabe? Aí vai ser igual. O sonho dele ou vai ser pior? Eu não sei nem quem é. Agora o cara tem a chance de fazer uma série de melhorias, de fiscalizar, de fazer de realmente coisas cumprir o papel, né? Exatamente. Então, assim, é muito triste, não tem outra palavra. Nós estamos comemorando 2 anos de programa, mas nós estamos sofrendo 2 anos também. É verdade. Todos os dias, junto com todo mundo. Sim. Aí vem a pandemia, aí a gente perde pessoas, a gente sabe de cada história, isso dói tanto, isso é tão difícil. Aí tem a classe política, que essa é a renovação da classe política, né? Que tanto queriam, né? Que tanto queriam. Uma Assembleia morta, uma Câmara que também não sei. Sabe, vamos ver, nova, não sei também, vamos ver. Mas o que eu sei é o seguinte, não teve CPI no Estado. Esse é que eu sei. E eu acho que sobrou motivos, né? Eu acho que está trufado de motivos, né? Tá por tudo que é lugar. Por onde você olhar, merecia uma CPI.
Mas eu acho que CPI não resolve. Eu acho que o que resolve é a denúncia. É uma denúncia que o próprio cidadão pode fazer. Vai no Ministério Público, vai nos órgãos de imprensa, se esforça, cria movimentos. Aqui ele pode vir que a gente divulga. Sim, e eu tenho certeza, e a gente sempre divulga. Eu tenho certeza que outros veículos também, com mais ou menos isenção, porque depende muito dessa questão também, né? Eu sei que o poder público é parte importante na manutenção dos veículos de comunicação, né? Então, às vezes, é constrangedor pro veículo falar uma crítica um pouco mais contundente contra um governo. Eu sei que é muito difícil. Graças a Deus, aqui a gente não tem esse problema. Era isso que eu ia falar. A isenção é um ponto fundamental para se desenvolver esse jornalismo que estamos desenvolvendo aqui. Fundamental. E como que você consegue? Investimento próprio. Né? Me sacrificando, deixando de investir em outras coisas, com muito mais rentabilidade, com muito mais retorno financeiro, mas pensando na responsabilidade social e justamente prevendo que um dia passaríamos por problemas desse nível, dessa desassistência na área da saúde continuada, na área da saúde, que é uma área que, eu repito, para mim é o momento mais importante, o momento que todo mundo se sente mais fragilizado, é aquele momento que você pede ajuda num posto de saúde. É desumano o cara chegar lá e ser mandado de volta para casa para morrer em casa porque não tem leito, porque não tem condição. É desumano, todo dia acontece isso. As famílias não é por causa da pandemia, é com pandemia ou sem pandemia. Agora, o que eu fico, vou repetir, o que eu fico mais chocado e mais impressionado é com tantas mortes, com tantas tragédias, parece que passa um mês, os políticos nada muda, têm a mesma postura, igual, estão preocupados, não sei com o quê. O que é mais importante do que a vida? Não tem uma mobilização efetiva nesse processo. É um jeito mecânico de fazer isso as coisas. Não muda a atitude, Será né? que, sabe, eu não estou acusando ninguém, eu tô dizendo genericamente. Analisando o quadro como Agora, todo. eu acho que se eu fosse presidente de uma casa, eu me preocuparia. Eu me preocuparia muito nesse momento. Porque esse é o momento que vai ficar registrado para sempre. Historicamente, já está. O Estado é um Estado que está escrevendo uma página negra na história. Manaus é uma cidade que está sendo citada como uma das cidades mais perigosas do mundo em relação a essa pandemia. Por que será? Será que é um fenômeno do vírus? Ou é uma consequência lógica de falta de gestão? De falta de espírito público. E então o que eu vejo é isso. Eu vejo que falta espírito público, falta gestão, e a gente tem um programa para todo dia lembrar, olha, tá faltando espírito público, tá faltando gestão, tá faltando isso e tal. Não para corrigir, para ser para ter a pretensão de mudar isso. A gente não tem força para isso. Mas a gente tem voz. E quem tem voz, alguém escuta. Então eu tenho sempre esperança que alguém põe a mão na cabeça e diz, puxa vida, eu posso fazer isso. Eu posso melhorar aqui, eu posso... Esse é o gol, é a missão desse programa. A saúde é extremamente importante, mas tem muitos outros assuntos que a gente precisa também abordar, né? Essa CPI que você falou, vamos acompanhar, tal. Nós estamos com um repórter, com um correspondente para isso, tal. Daí a nossa preocupação. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter ainda muito o que falar da saúde, mas muito mesmo. E estão aqui no aplicativo Mano todos super elogiando o programa, elogiando e falando da importância. Estouramos 10 minutos do programa, né? Eu falei
Então, estão falando da importância da entrevista, que não perde, estão dando parabéns para toda a equipe, todos do aplicativo Humano aqui participando do programa, participando da entrevista, falando da importância. Teremos algumas novidades para que... Olha, nós vamos ter investimentos, né? Bastante investimentos para ver se amplia a nossa capacidade profissional, a nossa capacidade de estar com mais editoriais, com mais frentes. Mais frentes com outras plataformas, uma variedade um pouco maior de produtos. Mas o principal investimento é em capital humano, né? Em pessoas, né? Então, estamos buscando profissionais e vamos seguir. Isso não vai parar. Isso a gente vai fazer todos os dias, né? Mas não tem dúvida que o principal é rádio, né? Então, a nossa linguagem é radiofônica. A gente tem o site também, o 18 horas, que é fundamental. Mas o investimento de rádio está feito, então a tecnologia está feito. O que eu acho que vai sempre ser recorrente, o investimento vai ser em talentos, em profissionais, em novos jornalistas, em pessoas que queiram colaborar, que tenham ideias, né? Vamos acolhendo. Eu espero que seja por aí, né? Mas eu também tenho expectativa. Eu não sei ainda tudo que vem, não. Eu tenho alguma expectativa que venham sempre novidades. Nós estamos numa situação atípica, digamos assim, né? Você tá pandemia, meio... Estamos assim, o que fazer, né? Temos o que fazer algo, tem né? Que esperar, né? Estamos esperando e ajustando aí todo. E ver que linguagem que vai sobreviver à pandemia. Vai sobreviver. Você esperava chegar nesse ponto da sua carreira com tantos anos de rádio, né? Começou como novidade, foram muitos projetos, e você acha que acertou exatamente o ponto certo de você começar o projeto do jornalismo, do programa, tão pouquinho para casar com a pandemia, para levar a sério, levar denúncias e para a população informações tão fundamentais? No sentido de preconizar? Sim. Eu acho que não. Eu acho que eu demorei muito a ter condições para me dedicar a isso, né? E é uma coisa que eu não podia delegar. Eu podia fazer somente a partir do momento em que eu tivesse cumprido outras responsabilidades. Sim. E tivesse uma certa estabilidade financeira, do veículo não sofrer, porque eu sabia que a gente ia perder patrocínios, eu sabia que a gente ia ter que fazer escolhas, para ter um jornalismo com isenção total. Não estou dizendo que você não pode ter patrocínio público, de poder público. Você pode e deve ter. É importantíssimo. Mas você chegou a recusar algumas ofertas aí. Eu recusei de quem não presta. De quem, pois é, exatamente. De quem não presta, porque eu não quero me associar. Exatamente, isso daí. Se um governo não cumpre com as suas obrigações básicas, eu não posso aceitar que gaste dinheiro com eram ofertas, propaganda. Não posso. Que resolveria, mas não teria que se omitir. Eu não posso. Em várias situações. Eu não posso. Sabendo que esse dinheiro pode salvar vidas, como o caso daquelas crianças cardiopatas que ninguém fala mais nada. Sim. Ninguém sabe o que aconteceu com aquela fila. Os cardiopatas. Que não anda. E não só das crianças, muitos adultos. Ninguém fala mais nada e acabou-se. Não é possível aceitar isso. Sim. Então, assim, eu não aceito, jamais, espero que não passe por um constrangimento de ter que aceitar uma posição em que eu tenho que me acostumar a ver as coisas tão ruins e receber para ficar calado. Eu espero jamais precisar passar por isso, sabe? E espero que o jornalismo aqui também jamais precise, né? Jamais precise. Agora, nós precisamos de ajuda sempre, né? Ninguém tem
tem recurso infinito, é uma coisa complicada. E é óbvio que as verbas públicas deveriam ser muito bem-vindas sempre, mas com o mínimo, pelo menos, de isenção, por exemplo, que o gestor que financie, por exemplo, por isso que o 18 horas não tem patrocínio. Não temos comercial, né? Não temos comercial. Para não ser condicionado. Disso. Agora, a rádio é um veículo mais amplo. Sim, né? Claro. Então, assim, a rádio pode ter e tal, mas eu acho que a gente conseguiu separar as coisas, né? E eu fico muito contente quando a gente percebe que alguns gestores que sabem investir em comunicação levam em consideração audiência, levam em consideração números técnicos, né? Sim. Não simplesmente se submetem a um feeling. Uhum. Né? Não, porque o fulano disse que o cara ali tem um pouco mais de audiência do que o outro, tal. Eu acho muito mais aceitável que alguns veículos tenham mais verba do que outros em relação à audiência, em relação ao serviço que prestam. Eu nunca vi isso aqui, com exceção de alguns horários de alguns companheiros nossos, de algumas rádios nossas que eu sei que tem bastante audiência. O que eu vejo é uma desvirtuação. Não, eu não digo que é desvirtuado, eu digo que é mal acostumado. Uhum. A distribuição de verbas de qualquer jeito e favorecendo... nos últimos anos excessivas verbas para alguns órgãos de comunicação, excessivas e campanhas publicitárias excessivas, fora de época. Essa questão da pandemia a gente já denunciou várias vezes aqui, alguns contratos feitos da noite pro dia com verbas milionárias para quê? Eu não estou entendendo. Alguém tem que explicar. A publicidade do Detran foi a última. Pois né? Alguém tem que explicar. Porque não resolve. Alguém tem que explicar. Eu acho o seguinte, olha, serviço público, meu amigo, eu acho que devia ser o seguinte, utilidade pro Detran, pode mandar para cá, o Detran pode mandar para cá que a gente divulga de graça. Sabe, utilidade pública. Pode mandar, eu tô falando. Pode mandar. Não tem problema nenhum. Utilidade pública. Uma coisa honesta. Sim. Sim. Agora, não quero dizer com isso que eles não tenham direito de fazer um projeto publicitário, alguma coisa e tal, eu não entendo. Dessa forma, que é proibitivo, não. Eu só acho que tem que ter bom senso. O momento que a gente está passando é um momento diferente. A crítica foi exatamente essa. E é só isso, mas não está matando ninguém, teoricamente, né? Vai faltar talvez uma fração do dinheiro que o governo tem disponível que poderia utilizar para salvar vidas. Ou pagar o salário, eles não vão decidir dessa forma nunca. Já passou 2 anos. Tá aí os exemplos. Vai mudar agora? Não vai. E os próximos, cuidado, porque eu não sou nada otimista. Eu acho que sempre pode piorar. Eu só tenho percebido isso. Parece que cada situação vai ficando... Vamos passar a borracha. Entendi. Né? Vira a página. Não. Morreu 100 mil pessoas. Não, mas esse mês morreu? Não, esse mês não morreu. Então vira a página. Tá bom. Então vamos recomeçar. Então, ou seja, mais responsabilidade temos aqui de denunciar e alertar esse cidadão, esse eleitor, né, dele ter essa responsabilidade em mãos, dele ficar consciente quanto ao seu papel de cobrar e denunciar também, certo? Eu acho que a gente demora muito a entender isso, né? Uhum. E eu fico pensando como é que se sente aquela pessoa que parece que apenas nasceu, né? No mundo é só um número, uma estatística, né? Não tem educação, não tem possibilidade nenhuma de dirimir o que está acontecendo com ele. Não teve acesso, essa noção, né? Não tem noção, né? E aí os que têm alguma noção se aproveitam daquela massa que não tem. E essa história fica se repetindo. E o que é mais triste é que muitas vezes isso engendra um político. Uhum. E aí esse político aparece, às vezes cheio de história e tal, e esse mesmo pessoal
Não, ele veio do... consegue enganar, né? Esse cara veio... É o fenômeno que acontece com igrejas, com política, é muito parecido. Por isso que o papel da imprensa, de um programa como esse, que eu tenho certeza que tem relevância por isso, exatamente por isso, é a única forma de emprestar a voz para esse pessoal que está sofrendo muito, está perdendo tudo, está desesperado, não sabe mais o que fazer, não tem esperança e, ao mesmo tempo, entra num estado de quase que, sabe, conformidade, sabe? Já está conformado. A letargia. Já aconteceu tanta coisa, já pediu tanto, nada acontece. Aí os caras se aproveitam. Sim. Como diz o cara lá, o Falcão, as almas cebosas se aproveitam. E fica por isso mesmo e vai acabar assim. E não devolvem. Então, assim, não devolvem. Então, eu acho que a gente está fazendo o que pode. A equipe toda está de parabéns. A equipe toda, eu espero que continue unida, com a mesma intenção, com a mesma garra. Nós estamos suficientemente preparados para mais alguns anos, com o máximo de independência. E esse é o desejo que eu tenho. E o que, se a gente pode contribuir para melhorar o atendimento ou diminuir um pouco essa injustiça social com as nossas reportagens, com a nossa intenção aqui materializada todos os dias no programa, já pagou tudo. Se salvou, é o que eu falei no primeiro dia que nós nos reunimos. Se a gente conseguir salvar uma pessoa de um constrangimento, salvar a vida, às vezes, de uma pessoa na área da saúde, porque a gente chamou a atenção que estava faltando remédio, o remédio apareceu, já justifica tudo que a gente está fazendo. E eu tenho muita certeza que isso aconteceu várias vezes. Tenho muita certeza. Não é pretensão, é consciência. E é isso, eu acho que eu não tenho que falar mais nada, não, porque imagina, a gente vai entrar noite adentro. A conversa fica boa, né? Considerações finais, Armando Mendes. A primeira consideração é com a audiência, com o público. Obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio manifesto, né? Sempre que a gente começa o programa, sempre que a gente termina o programa. E agradeço também enormemente os vários colaboradores que nós temos, anônimos, em vários setores e vários segmentos, que trazem para a gente esse suporte, né? Nós não temos uma equipe tão grande, né? Então nós temos muitos colaboradores. Esses colaboradores são profissionais de várias áreas, são pessoas que estão vivendo tanto o lado de uso de servidores quanto usuários do serviço público. São profissionais liberais, são profissionais com qualificações variadas, né? São especialistas, são generalistas, mas são todas com a mesma intenção em colaborar, em fazer ser mais assertivo no nosso trabalho. São muitos, realmente, em entrevistas, né, que nós damos aqui constantemente, são várias situações, realmente. Todos que deram entrevista, dizer que todos são muito importantes. Sim. E o que tiver ao nosso alcance, nós não temos muitas possibilidades, mas temos pelo menos essa, de abrir o microfone e falar o que está acontecendo com seriedade, com isenção, com responsabilidade. Você vê que são 2 anos aqui, nós nunca tivemos um processo, nós nunca tivemos em nenhum momento um constrangimento, porque nós temos feito um trabalho sério, nós temos feito um trabalho de verdade. Agora, a tolerância vai diminuindo, então o tom vai aumentando. Sim. Porque não dá para aceitar, reincidências.
É aquele batedor de carteira que é pego. Você não vê recrudescer nada, né? Continua. Vai para a delegacia, registra o BO, devolve a carteira, o cara volta para a rua. Dia seguinte. Mesma coisa. É delinquente, delinquente é delinquente. Não é assim. Não pode ser assim. Por isso é o peso dos comentários aqui que às vezes. Pego. É verdade. Foi pego. Então se manque. Você foi pego. Então se manque. Se manque. Para, bicho. Para. Agora, eu fico muito contente com alguns profissionais que têm ligado pra gente, que têm tido a mesma preocupação. Tem uma geração muito interessante. Eu acredito muito que a justiça vai se renovando. Eu acredito muito na justiça hoje, aqui. Hoje nós temos eu acho que um momento em que a justiça vai brilhar. Eu acho que vai tomar as providências que tem que tomar. Eu acho que todo mundo que está envolvido na fiscalização, com exceção da Assembleia, com exceção desses que estão muito mais ao redor do Você fala do judiciário do mesmo? Eu falo do judiciário. Eu falo dos ministérios. Dos ministérios públicos. Eu acho que eles estão tendo o momento, assim, de mostrar a que veio, sabe? E eu acho que vão fazer isso. Ok. Eu tenho essa esperança. Essa é a minha consideração final, junto com um pedido. Por favor, atuem. Rápido. Verdade. Precisamos, sem dúvida. Muito. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Conversando com a gente aqui. Próxima vez a gente 18 horas. A gente marca uma entrevista às 6 da tarde. A gente começa o programa já. Sem problemas, exato. Abrindo a turma. Agradecer muito a Rede Mix, tá? Sem dúvida. Porque se não fosse a Rede Mix, não teria esse programa. Olha aí. Se não fosse o sucesso, o trabalho feito pela Rede Mix, nós não teríamos audiência. Por consequência, não teríamos a possibilidade de atingir um número tão grande de pessoas com um programa independente. Valeu, Rede Mix. Valeu, Mix. Valeu a todos. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Agora, 7 horas e 26 minutos. Conversamos com o idealizador do 18 horas, o sócio e proprietário da Mix Manaus, Armando Clóvis Mendes. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, os dados do Ministério da Economia mostram que o Amazonas vai mal na geração de empregos. O estado registrou a segunda maior taxa de crescimento de desemprego do país, com um aumento de 2 pontos percentuais no primeiro trimestre de 2021. A taxa no estado ficou em 17,5%, bem acima da taxa média nacional de 14,7%. O Amazonas também ficou em segundo no percentual da população trabalhando por conta. Foi o segundo pior na informalidade. 6 em cada 10 no estado estão na informalidade. E também teve a segunda maior queda no rendimento médio mensal. Os salários médios no estado caíram 8,3% no primeiro trimestre do ano de 2021. São números preocupantes. Mostra o alto desemprego e a queda bruta na renda das pessoas. Detalhe, a arrecadação de impostos no Amazonas vem batendo recordes históricos e não se vê nenhum grande investimento do governo para gerar empregos em grande quantidade. A situação é triste e a população está desempregada. 18 horas. Calimilhão, quem vai para o circo? Quem vai para o circo, quem nos acompanhou aqui pelo aplicativo humano, Nilce Medeiros. Muitíssimo obrigada pela companhia, galera. Um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, a partir das 6 horas, e amanhã sextem. Voltamos para mais uma edição do programa 18 horas. Parabéns para nós, Karime. Parabéns. Parabéns, Ari. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.